oficialmente declarar aberta a sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina e dar boas-vindas aos acadêmicos, aos convidados para falar e todos os demais assistentes na continuidade desse programa que hoje iniciou às 14 horas e é mais uma realização de sucesso da nossa academia. Inicialmente, conforme o praxe, nós passamos à discussão e aprovação da ata, que foi encaminhada a todos os acadêmicos. Se houver algum questionamento, comentário, correção, sugestão, por favor, me avisem. Não havendo, e acho que não há, eu passo a palavra, então, depois de considerar a ata como aprovada, ao secretário-geral, mas, infelizmente, no papel de presidente da Academia Nacional de Medicina, me cabe a tristeza de comunicar a todos que, conforme o estatuto, está aberta uma vaga para membro titular da seção de Medicina da Academia Nacional de Medicina, em face do falecimento do nosso acadêmico, o querido Azor José de Lima, esta semana. A Secretaria-Geral já está planejando com a família a sessão saudade desse acadêmico, que será comunicada oportunamente a todos. A vaga, evidentemente, estando aberta automaticamente pelo falecimento do acadêmico, vai receber os candidatos para inscrição depois que a academia retornar ao seu atendimento presencial, como já discutido e aprovado anteriormente. Então, é uma tristeza dar essa informação. Tenho certeza que é compartilhada por todos os acadêmicos e conhecidos do grande professor que o amigo Azor José de Lima foi durante toda a vida. Terminando, então, essa parte triste, eu passo a palavra ao acadêmico Ricardo Lopes da Cruz, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, para suas considerações e comunicações, e, posteriormente, a palavra à bancada acadêmica. Ricardo. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort Júnior, excelentíssimos presidentes da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino e Francisco Sampaio, de gestões anteriores, estimados confrades, ilustres convidados, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos nessa sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina. O simpósio na tarde de hoje foi realmente extraordinário. Um tema, na verdade, que toca a todos nós. E como já anunciado pelo acadêmico José de Jesus Camargo, haverá uma segunda parte deste simpósio, também falando sobre relação médico-paciente na área de oncologia, no dia 24 de setembro. Na última quinta-feira do mês de setembro, continuará o professor José de Jesus Camargo, agora em companhia na coordenação do acadêmico Daniel Tabac, com um segundo bloco a respeito de relação médico-paciente, basicamente em oncologia. No dia 3 de setembro, cumprindo uma promessa dessa diretoria, ao acadêmico Marcelo Barcinski, à acadêmica Eliette Busquelau, ao acadêmico Antônio Egídio Nardi, nós estaremos mais uma vez promovendo uma sessão na qual nós estaremos dando todo o destaque ao nosso programa Jovens Líderes da Academia Nacional de Medicina. E então vocês aguardem, nós estaremos com este programa sendo do conhecimento de todos amanhã mesmo. Então estaremos preparando um simpósio com os jovens líderes, e esse era um compromisso dessa diretoria
para com o programa Jovens Lideranças. No dia de hoje, o retorno finalmente tão desejado da nossa sessão Recentes Avanços. Eu vou lhes apresentar no momento oportuno o nosso convidado. Nós teremos o acadêmico Giovanni Serri fazendo um comentário. É exemplo do que sempre foi esta sessão. Não haverá debate com a bancada acadêmica, apenas o comentário de um acadêmico. E eu lembrando, vendo aqui a imagem do presidente Pietro Novelino, lembrando que essa sessão foi idealizada pelo acadêmico Salomão Kaiser, pai de um colega meu de turma, do cardiologista Sérgio Kaiser, e na primeira gestão do presidente Pietro Novelino. Esta sessão Recentes Avanços é ressuscitada, então, hoje, para a alegria de todos. Presidente Novelino, tenho certeza que será um sucesso. E também, muito esperada, é a volta da sessão anátomo-patológica, da nossa sessão Uma Tarde na Academia, em que nós, então, teremos, sob a coordenação de José Manuel Jansen, do acadêmico Zé Galvão, do acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira. Esta sessão volta no dia 1º de outubro. Nós faremos um simpósio, Uma Tarde na Academia, no dia 1º de outubro, já está agendado. A sessão da saudade, com relação em memória do nosso acadêmico Azor José de Lima, deverá acontecer na terça-feira, no dia 29 de setembro, já tendo decorrido mais de um mês do seu falecimento. Seu falecimento aconteceu no dia 22 do mês de agosto, e a programação que o presidente Belfort está estudando, e nós já estamos em contato com a família através da sua filha Maria Marta. A sessão da saudade deverá acontecer na terça-feira, no dia 29 de setembro, e eu lembro aqui mais uma vez que quem recebeu o acadêmico Azor José de Lima na Academia Nacional de Medicina foi o presidente Pietro Novelino. Certamente será convidado para ser um dos oradores em nome da Academia Nacional de Medicina. De maneira, presidente Rubens Belfort, que essas são as comunicações da Secretaria e continuamos trabalhando forte para que as sessões clínicas sejam do melhor nível possível. Muito obrigado a todos pela atenção e pela colaboração que têm tido com a Secretaria. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Para apenas completar, dizer a nossa alegria em ter a acadêmica Patrícia Rocco nos ajudando no programa de Jovens Líderes e também na implementação das sessões da academia como parte de disciplina eletiva na pós-graduação estrita, que seja mestrado e doutorado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, as sessões da Academia Nacional de Medicina, das 18 às 20 horas, constituem essa disciplina. Já temos vários alunos inscritos e assistindo, e aqueles alunos que assistirem 75% das sessões, e a plataforma Zoom permite o controle até do tempo que a pessoa fica ligada, e passar por um teste final, vai receber um diploma que vai conferir crédito. Também a UERJ, com apoio do acadêmico Maurício Yunes e da acadêmica Eliette, deu o mesmo tipo de certificação, e a Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, a mesma. Nós estamos pendente ainda da aprovação da Unirio para isso, e dessa maneira nós vamos transformar essas reuniões em também uma oportunidade de ensino e de divulgação da academia. Evidentemente, esse programa está aberto a outras universidades, e quanto mais puderem nos aceitar como parte de disciplina eletiva nos cursos e programas de pós-graduação deles, melhor. Também as reuniões sucessivas do setor da seção de cirurgia vão constituir essa disciplina que vai ter a coordenação do presidente Francisco Sampaio e do acadêmico José Jesus Camargo, e com toda certeza também vai ser aprovada em vários cursos de pós-graduação do Brasil, e dessa maneira ter uma divulgação muito melhor desse excelente programa que nós temos. Evidentemente que ser assistido por 120 pessoas é ótimo,
É muito mais do que nós tínhamos reunião presencial, é um grupo de 120 pessoas excelentes, mas o programa é tão bom que é uma pena que nós não tenhamos centenas de pessoas presentes. Também, em relação à tarde na academia e os programas de ensino à distância, o nosso objetivo é ter mais de 1.000 estudantes de medicina assistindo. O programa, o produto é muito bom, o Acadêmico Zé Galvão e a comissão encarregada, o Jansen, o Acadêmico Basílio, vai ser excelente, nós queremos fazer uma boa divulgação disso tudo. Também o ensino médico à distância vai muito bem, só para lhes comunicar. E nós temos um programa novo que, com a liderança do acadêmico Maurício Magalhães, eu tenho certeza vai ser um sucesso, que é alguma coisa ainda que o nome está sendo estudado, mas talvez seja o nome Projeto Medicina Perto de Você, Academia Nacional de Medicina, que vai revigorar, com a permissão do presidente Francisco Sampaio, aquilo que foi iniciado na gestão dele, quer dizer, a elaboração de curtos materiais de informação e divulgação de aspectos importantes da medicina. Além da parte em texto, vão ser feitos também vários podcasts, e numa das próximas sessões eu vou pedir que o acadêmico Maurício Magalhães traga mais informações sobre esse assunto. Por último, eu não posso deixar de novamente lembrar a importância dos anais da Academia Nacional de Medicina. O primeiro fascículo foi impresso, já foi divulgado na rede Confrades, está sendo divulgado para 13.000 endereços no Brasil, junto com a parte de texto. A partir da semana que vem vai ter também a formatação em revista eletrônica, e o acadêmico José Galvão, se me permitir, eu falo em nome dele e da comissão, está ansioso e esperançoso em receber um número maior de artigos por parte de acadêmico. Evidentemente, podem ser de coautoria com assistentes, ex-assistentes e membros de seus grupos de atuação. Nós temos já vários artigos inscritos, vários dos artigos que concorreram aos prêmios de academia foram enviados para publicação nos anais da academia, e o nosso objetivo é que realmente ele continue ganhando patamar e seja mais útil a todos. Então, esses são os tópicos que eu gostaria de comunicar, e tendo comunicado, eu passo a palavra à bancada acadêmica para comentários e comunicações. Se houver alguém, por favor, interessado em falar, que levante a mão, biológica ou eletrônica. Acadêmico Rossano Fiorelli. Senhor presidente Rubens Belfort, adianto que a Unirio também reconhecerá as sessões como uma disciplina eletiva dos seus 2 programas de pós-graduação, dos quais um eu coordeno. Muito obrigado. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos um produto muito bom. Nós não podemos desperdiçar esse bom produto apenas para nós. A gente tem que fecundar mais e mais o território brasileiro. Evidentemente, outras universidades podem entrar nisso. Nós estamos em contato com a Universidade Federal do Amazonas e evidentemente, temos o reitor Natalino aqui conosco, várias oportunidades de continuar crescendo mais. Algum outro comentário? Professor Octávio Vaz. Acadêmico Otávio Vaz, por favor. Presidente, eu queria registrar um outro fato triste, que foi a morte do nosso querido Guilherme Eurico, que é um cirurgião que todos nós reverenciamos e aprendemos muito com ele a vida inteira. Não membro da nossa academia, mas não menos merecedor do que isso. Então, eu queria deixar registrado isso. Muito obrigado. Eu tenho a impressão que todos estão de acordo e, não havendo nenhuma oposição, a Academia Nacional de Medicina vai encaminhar à família dele uma carta prestando essa homenagem, comunicando que, por unanimidade, os acadêmicos presentes hoje se solidarizam à família nessa hora triste e lembrando a riqueza da vida dele na medicina e em outros aspectos. Muito obrigado, acadêmico Otávio Vaz. Algum outro comentário? Sandra, nada?
Não estou vendo, não, professor. Quando a Sandra não vê, é porque não existe. Novelino. Ok. Professor Galvão, o senhor quer falar? Não, ele estava falando no telefone. Acadêmico Pietro Novelino. Senhor presidente, eu queria me associar às palavras do acadêmico Otávio Vaz sobre o falecimento de um eminente cirurgião, foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, fez escola cirúrgica, principalmente em Niterói, membro da Academia do Estado do Rio de Janeiro, confrade naquela instituição, e Guilherme Eurico sempre foi um líder, não só um líder na cirurgia, mas também um líder de classe. E muito oportuno o acadêmico Otávio Vaz relatar com tristeza a perda desse ilustre colega. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novelino. Eu queria, antes de passar a palavra ao acadêmico Ricardo Vaz para fazer a próxima apresentação, voltar a me referir, agora com a presença dele fisicamente entre nós, o acadêmico Giovanni Cerri, e a doação feita por ele para possibilitar a elaboração do projeto e a modernização do nosso Centro da Memória Médica, com a integração das suas 3 partes num projeto de digitalização. A semana passada, quando nós conversamos sobre isso, o acadêmico Giovanni Cerri tinha sido obrigado a se retirar momentaneamente e não assistiu todas as manifestações de alegria e de agradecimento que foram feitas. Eu transmiti a ele, mas não podia deixar de novamente agradecer agora, Giovanni, com a sua presença física entre nós. Também eu conversei com o acadêmico Giovanni Cerri a respeito da possibilidade honrosa dele receber, talvez, o título de benemérito da nossa academia por essa doação. Ele, de uma maneira muito sincera, emocionante, agradeceu, deixando bem claro que ele não queria ter vantagem nenhuma por isso, reconhecimento maior por isso, era apenas uma coisa que ele fazia de coração, por sentir que seria útil à Academia Nacional de Medicina. Então, Giovanni Cerri, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua doação, pelo seu envolvimento com a Academia Nacional de Medicina e também pela maneira tão profissional e de alto nível, como mais uma vez você demonstra, até abrindo mão dessa eventual possibilidade. Muito obrigado, Giovanni. Não sei se você quer falar algumas palavras agora. Não, obrigado, Rubens. Mais do que uma doação, é uma colaboração minha academia, no sentido de poder impulsionar um projeto, porque nós estamos numa fase muito complexa, muito difícil, então eu queria ajudar a impulsionar o projeto. Então eu diria que não é uma doação, uma colaboração minha com a academia. Eu vi como é importante a questão do museu virtual e tudo que eu quero é ser acadêmico, não quero nenhuma outra, nenhum outro título. Esse título já me honra por demais. Então, obrigado, fico contente que vocês tenham aceitado essa pequena colaboração minha com a academia. Muito obrigado. O Giovanni Cerri dá mais uma lição a todos nós. E realmente ele está certíssimo quando diz que o título máximo é o de acadêmico. Não há necessidade de haver um título superior ao de acadêmico, que o acadêmico seja também benemérito, ou seja grande benemérito, coisa parecida. O título máximo realmente é o de acadêmico, que ele já tem, além do respeito de nós todos. Muito obrigado, Giovanni. Eu passo a palavra, então, ao secretário, Barciski está falando? É quando o Barciski mexe no abajur, eu nunca sei se ele levantou a mão ou não. A Ricardo Cruz, por favor, queria que você passasse, então, à próxima fase. A sessão recente Progresso em Medicina, como eu acabei de dizer há poucos minutos atrás, foi idealizada pelo acadêmico Salomão Kaiser, na primeira gestão do presidente Pietro Novelino. Nós estamos trazendo esta sessão novamente, que se caracteriza pelo convite a um relator para falar durante 10 minutos a respeito de um tema absolutamente atual, e nós teremos
o acadêmico Giovanni Serri fazendo um comentário de 5 minutos após a exposição do nosso relator. E o nosso convidado hoje é Ilan Gottlieb. Ele fez a sua graduação médica pela UFRJ e a sua residência foi em cardiologia, inicialmente pela mesma universidade. Ele é especialista em cardiologia e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas, além do seu mestrado em cardiologia pelo UFRJ, Giovanni, o doutorado de Ilan Gottlieb foi em radiologia pela UFRJ. Ele tem um pós-doutorado, um fellowship pela Johns Hopkins University, e é ele que vai falar para nós a respeito de um assunto absolutamente atual: a radiologia virtual no preparo pré-operatório, a cirurgia antes da cirurgia. Ilan, para nós é um prazer enorme tê-lo aqui conosco na noite de hoje. Ilan, eu quero também me associar ao Ricardo, agradecer. E começando uma coisa nova, Ricardo, uma vez que, como você deixou bem claro, faz parte da tradição que essa parte do programa não tenha perguntas, nós poderíamos usar o chat e, se algum acadêmico tiver algum comentário ou pergunta, pode enviar pelo chat para todos e a secretária depois envia ele, ou para o chat pessoal da Sandra, se for uma coisa mais em particular, e a Sandra mesmo pode encaminhar ao conferencista. Tá bom assim, Ricardo? Podemos, dessa maneira, então, dar uma oportunidade de um diálogo virtual posterior e mantendo a tradição. Ilan, muito obrigado. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, é uma honra para mim estar aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar os meus slides. Vamos falar sobre como a gente pode auxiliar o planejamento cirúrgico usando a tecnologia a nosso favor e, nesse caso, usando a realidade virtual. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que esse projeto é o fruto do trabalho e inspiração do Dr. Henrique Genca. Então, na verdade, eu sou um mensageiro, mas quem realmente carrega o piano, quem é o pai ideológico desse projeto é o Dr. Henrique. A gente percebeu ao longo dos anos que o cirurgião, apesar de ter uma grande noção espacial tridimensional, que é inerente à sua habilidade laboral, né, que ele foi criado para isso, salvo raras exceções, não tem muito desenvolvida a habilidade de tradução do mundo bidimensional, da imagem bidimensional, ao mundo tridimensional que nos cerca. Essa habilidade é nativa do radiologista, que treina o cérebro desde sempre para projetar as imagens da tela do computador para o mundo real. O que acaba acontecendo é que o cirurgião categoriza mentalmente os achados, ele categoriza aquilo numa biblioteca mental que ele tem e planeja a terapêutica cirúrgica baseado nisso. Mas é apenas no ato cirúrgico, quando a peça está aberta, quando ele está vendo a anatomia, que ele realmente planeja o que ele vai fazer. O radiologista e o cirurgião usam áreas do cérebro bem distintas. Isso já foi mostrado. Por exemplo, agora, nesse recente estudo interessante de ressonância funcional, que mostra diferentes áreas de ativação cerebral entre cirurgiões que fazem cirurgias abertas, e, portanto, aqueles tridimensionalistas, e cirurgiões que fazem cirurgias robóticas, ou seja, aqueles bidimensionalistas, mais próximos dos radiologistas. E o que a gente está tentando fazer com a realidade virtual é trazer o planejamento cirúrgico da cirurgia para antes do ato, num ambiente muito mais controlado e mais calmo e mais previsível. A gente vai começar com um caso, separei alguns casos, 4 casos especificamente de pessoas que experimentaram essa realidade virtual e vão dar as suas impressões. Então, nesse primeiro caso, é um planejamento de neurocirurgia de um tumor do lobo frontal. A gente aqui, obviamente, está vendo só bidimensional, a gente não está usando óculos, mas a pessoa que usa óculos vê isso imerso na sua realidade. A gente está tirando o parênquima cerebral, sobram as estruturas arteriais que a gente tirou aqui agora, são as em vermelho, e aqui sobrou os tratos neuronais com a massa no lobo frontal. A gente consegue ver muito nitidamente a relação entre as estruturas, consegue imergir dentro dessa realidade anatômica do paciente para a gente poder planejar melhor qual vai ser o acesso, como vai ser a abordagem.
Nesse caso, nós vemos, por exemplo, que o trato córtico-espinhal, perdão, o trato do corpo caloso em cinza tem íntima relação com essa estrutura, com o tumor. Não estamos ouvindo o áudio deles. Ah, não está ouvindo? Foi uma pena. Eu achei que fosse transmitir, perdão. Seria interessante você fazer um resumo do que eles comentaram. Eu vou comentar, então, um resumo dos comentários. Basicamente, eles estão comentando, o doutor Flávio Domingos comentou que é muito interessante. Eu vou tentar tirar esse melhora, se a gente consegue dessa forma. Mas, basicamente, o que ele comentou foi que é muito interessante essa nova tecnologia porque permite um planejamento cirúrgico e, com isso, tentando minimizar danos durante o ato cirúrgico. O próximo caso é um caso de cabeça-pescoço, um glomus carotídeo, feito pelo querido acadêmico Jacob Kligerman, aqui presente hoje. Espero que a gente consiga ouvir o áudio agora. Vamos ver se eu consigo. Dá para ouvir o áudio ou não? Dá sim, doutor. Acha que essa imagem que você está vendo te ajudaria no procedimento cirúrgico futuro, se você estivesse vendo ela agora, analisando pré-operatoriamente? Isso te ajudaria a planejar melhor a cirurgia, entender melhor a técnica? Eu não tenho a menor dúvida. Então, aqui a gente está retirando o arcabouço ósseo, tirando agora aqui a coluna aérea. Isso, obviamente, mais uma vez imerso no óculos, sobrando a massa, agora tirando a veia veia jugular interna, esquerda, e aqui a gente vai chegar mais perto da massa, do glomus, e vamos ver a relação dela com as estruturas vasculares que a cercam, numa tentativa de prever complicações, de planejar acesso, planejar o material a ser utilizado. O próximo caso é um caso de ortopedia feito pelo professor Sérgio Franco. Um paciente de 65 anos, com uma simples queda em casa, ela chegou até o pronto-socorro com muita dor no cotovelo e quando fizemos a radiografia nós vimos que se tratava de uma fratura vulgarmente chamada de saco de osso, porque houve uma explosão, uma destruição no cotovelo. Quando a gente olha por trás, a gente vê a coluna medial íntegra e o que não víamos no raio-x, uma coluna lateral completamente fragmentada. Então, isso dificulta muito e mostra o acesso, perfeito? O acesso tem que ser posterior para resolver essa parte posterior, o oleco, e eu consigo chegar dos dois lados. A cirurgia ortopédica com a realidade virtual realmente veio mudar o comportamento e a segurança da cirurgia. Frequentemente, a gente chega no centro cirúrgico para operar e quando você abre, temos surpresa da gravidade muito maior da fratura e falta de material adequado, porque quando você tem pequenos fragmentos, você precisa de ter parafuso sem cabeça, tem que usar determinada ânfora, tem que usar um parafuso micro. Esse planejamento veio nos dar segurança no planejamento da escolha dos implantes, no planejamento do acesso. Com isso, nós vamos ter melhores cirurgias, melhores resultados para o paciente. E isso nós estamos acrescentando qualidade. O próximo caso é uma massa torácica no lobo superior direito do pulmão, no lobo superior do pulmão direito, e o caso foi estudado, planejado pelo Dr. Anderson Nassar. Estou vendo a relação vascular com a cava, com a aorta e com essa irrigação anômala, não sei se é anômala, mas ela vem da subclávia. Se a gente não tivesse descoberto previamente de que a gente tem uma irrigação do tumor do mediastino que vem da artéria subclávia, a gente poderia cortar esse vaso sem perceber e ele retrair e eu ter um sangramento difícil de controlar. Se não fosse essa tecnologia, eu não sei se a gente teria descoberto isso. O cirurgião precisa informar exatamente o que ele está procurando para poder fazer um planejamento cirúrgico.
E se ele consegue descobrir essas particularidades, ele tem uma cirurgia muito mais segura, como esse caso que a gente pode apresentar, que a gente deu alta em um dia. Só terminando com um pupurri de alguns casos bem pontuais, essa aqui, por exemplo, é uma colonoscopia virtual por tomografia, mostrando um cólon bem redundante, com alguns divertículos, e nós conseguimos, inclusive, com óculos, mergulhar dentro do cólon para a gente poder ver eventuais pólipos e massas. Aqui é um caso de uma fístula enorme, malformação / fístula arteriovenosa abdominal, com uma terapêutica muito complicada e precisa de muito planejamento. A paciente estava sofrendo, inclusive, de insuficiência cardíaca de alto débito. 2 casos ortopédicos, uma tomografia pós-operatório de artrodese de coluna lombar. A gente consegue ver muito bem a prótese e as inserções dessa prótese na coluna. E aqui um pós-operatório de cirurgia corretiva de mandíbula maxilar. Serve tanto para ver complicações, mas também para passar para o paciente o resultado cirúrgico que ele teve. Então, é uma forma de comunicação não só entre o radiologista e o cirurgião, mas também do cirurgião com o seu paciente, de forma a tranquilizá-lo, passar a humanidade, passar a excelência do seu trabalho. Uma angiotomografia realizada por nós num neonato de 1,7 quilos, né, uma peça de filé mignon, né, muito pequeno, e a gente consegue, muito difícil do cirurgião conseguir visualizar nas imagens angiográficas, tomográficas, o que realmente está acontecendo. Ele sabe que tem um diagnóstico de coartação, ele vai abrir para depois planejar, mas quando ele consegue ver com clareza o arco aórtico aqui, o ponto da coartação, a aorta descendente, e que isso aqui em vermelho é uma artéria pulmonar e aqui é o ducto arterioso, ele consegue planejar isso com muito mais antecedência. Então, a nossa ideia ao fazer esse laboratório de reconstrução avançada, planejamentos cirúrgicos e realidade virtual, é aproximar o radiologista que fica enclausurado e isolado, sozinho, dentro de uma câmara escura, dando laudos, com o cirurgião, que está na frente de batalha e que precisa de mais auxílio para poder exercer a melhor terapêutica a benefício do paciente, sempre a benefício do nosso maior bem, que é o paciente. Então, essa aproximação tem tido bastante sucesso, a gente tem tido muitos retornos favoráveis, e eu acho que a gente tem que aprofundar isso e talvez ampliar essa experiência para outros lugares, para que outras pessoas possam também compartilhar desse nosso prazer em melhor comunicar com os nossos pares. Eu queria, com isso, agradecer demais, agradecer o convite do acadêmico Ricardo Cruz, agradecer a moderação do acadêmico Giovanni Cherry e também agradecer mais uma vez ao presidente Rubens Belfort e aos demais acadêmicos. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Ilan. Passamos a palavra agora ao acadêmico Giovanni Cherry. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, o professor Rubens Belfort, e ao professor Ilan, que eu já conheço muito de nome. E eu já tinha uma pergunta para o professor Ilan. Eu queria saber como funciona o cérebro de um cardiologista radiologista. Depois você me responde. Porque deve ser realmente um funcionamento mais complexo ainda. Mas queria cumprimentar o professor Ilan pela sua belíssima apresentação, mostrando essas novas tecnologias que ajudam muito, né, a partir das imagens radiológicas, ao cirurgião tomar uma conduta adequada. Houve uma época, né, que o cirurgião, o clínico, quando surgiram esses métodos com a tomografia e ressonância, tinha que se basear muito nas informações do radiologista, e agora, através da realidade virtual, dessas imagens tridimensionais, essa compreensão também chega no cardiologista e no clínico.
Eu digo que eu sou uma pessoa afortunada, né? Porque eu fiz residência no Hospital das Clínicas em 77, 78, onde essas técnicas não existiam, né? Existia a radiologia convencional. E aí eu fui para os Estados Unidos porque estavam começando a operar os primeiros tomógrafos e os primeiros equipes de ultrassom. Então eu tive a oportunidade de ver o impacto da evolução anatômica na radiologia ao longo dessas décadas. E não para, né? Quer dizer, hoje essas técnicas atuais, né, de impressão 3D, realidade virtual, são realmente impressionantes. Uma curiosidade é que os novos, todos esses algoritmos de reconstrução 3D foram originados, e que deram origem a essas imagens impactantes, se originaram de um trabalho da Toshiba, utilizando o Pixar, que é um estúdio de animação de desenhos animados, né? Então, baseado na experiência de desenhos animados, eles construíram equipamentos de reconstrução, que depois as outras empresas também acabaram desenvolvendo, mas a origem dessas imagens tridimensionais tão interessantes e impactantes vem também da técnica de desenhos animados, mostrando como é importante nessa relação de tecnologias e como também, graças a essa evolução dos métodos de diagnóstico por imagem, em particular da ressonância da tomografia, hoje o ensino da anatomia é feito por imagem. Quase não cabe mais, né, o ensino da anatomia de uma forma convencional, né? As imagens e essas imagens 3D que o professor Ana mostrou mostram que nós conseguimos ver tudo, né? A cores, né? Fica muito mais bonito a anatomia por imagem do que a anatomia real, fica muito mais claro para o aluno, né? Então essa foi realmente uma grande transformação. E essa possibilidade, né, de, inclusive, poder imprimir em 3D essas imagens, permite que o cirurgião, e essa técnica tem sido muito utilizada em neurocirurgia, né, cirurgia cardiovascular, nas malformações complexas do coração, cirurgia ortopédica e retirada de tumores, essa possibilidade de transformar essa imagem numa impressão 3D permite ao cirurgião manipular, né, o órgão a ser operado ou o tumor a ser retirado antes da cirurgia, fazendo um planejamento cirúrgico muito mais adequado. E mais ainda, né, a questão da realidade virtual, que o professor Ilan mostrou. Eu tive a oportunidade de participar de um desenvolvimento junto com o professor Solbiati, do Humanitas de Milão, de um equipamento de realidade virtual para o radiologista intervencionista, né? E quando o protótipo ficou pronto, ele me convidou a testá-lo, né? E eu coloquei o óculos e fui fazer uma punção de um nódulo de fígado. Eu acertei, faz muito tempo que eu não faço intervenção, eu acertei o nódulo na primeira tentativa, né? E a minha impressão foi tão impactante que eu digo que a realidade virtual acaba equalizando pessoas de capacidade diferente, né? Ou seja, um radiologista intervencionista treinou anos para conseguir fazer o que eu, com óculos de realidade virtual, consegui fazer na primeira tentativa, mostrando que a realidade virtual vem um pouco como a robótica conseguiu na cirurgia. Consegue dar mais precisão à movimentação do cirurgião e do radiologista intervencionista. E nós utilizamos a realidade virtual na radiologia intervencionista do ICESP, do Instituto do Câncer, com esse protótipo, e realmente ajuda muito, né? Ajuda muito, principalmente quando os nódulos têm uma localização mais difícil, e aumenta muito a precisão e a rapidez do procedimento. Então, eu queria cumprimentar o professor Ilan por demonstrar, né, como a tecnologia é útil e importante e tem como objetivo principal melhorar, aumentar a segurança do paciente, né? E cirurgião e radiologista, nesse aspecto, estão unidos, né?
em poder fornecer boas imagens, reproduzi-las através da realidade virtual ou de impressão 3D. Isso tudo ajuda o cirurgião a fazer um planejamento pré-operatório, o que talvez no passado o cirurgião se via surpreso, né, por o que ele encontrava durante a cirurgia, e hoje ele sabe exatamente o que vai encontrar, já tem a cirurgia planejada. Isso realmente é um grande avanço. Então, cumprimento o professor Elan pela sua bela apresentação e fico contente que esses novos avanços da radiologia possam ser demonstrados de forma tão clara. Então, muito obrigado, professor Elan, muito obrigado, professor Rubens Belfort. Obrigado, Giovanni. Giovanni Thierry, obrigado. Eu vou passar a palavra ao presidente Rubens Belfort para que ele dê continuidade à sessão ordinária e vou lembrar ao acadêmico Pietro Novellino que o acadêmico Salomão Kaiser entrou para a Academia Nacional de Medicina em 82, quem o recebeu foi o acadêmico Aloysio Salles e foi na sua gestão no ano de 2003, há 17 anos atrás. Tenho certeza que o acadêmico Salomão Kaiser ficaria muito orgulhoso de assistir Ilan Gottlieb hoje falando na sessão que ele idealizou. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao presidente Rubens Belfort. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Realmente demorou, e eu até me desculpo aos acadêmicos, porque a nossa intenção era ter reiniciado esse tipo de programação há mais tempo, mas os acontecimentos aí de pandemia, covidemia atrasaram, mas realmente agora estão de volta. Eu volto a lembrar que é muito importante nós termos uma participação mais proativa dos acadêmicos, sugerindo tópicos e speakers, apresentadores, para essa parte. É difícil apenas para o Ricardo, para mim, ou mais uma ou duas pessoas, tentar cobrir tudo. E cada acadêmico é super bem-vindo para sugerir nomes, tópicos de assuntos que achem interessantes em toda a medicina, não é, Ricardo? Acho que isso é muito importante. Claro, cada vez mais o virtual é presencial, cada vez mais o eletrônico é realidade. E essa é uma das lições que o Covid já trouxe para nós todos. A tecnologia nessas áreas já impregnou a nós todos. E claro que o Covid é uma desgraça, mas nós temos que tratar de começar a identificar já as coisas boas, as novidades que propiciou e a gente tirar proveito delas, né? Bom, a próxima etapa, e nós estamos hoje pontualmente, estamos com alguns segundos antecipados. A próxima etapa é nós termos agora a apresentação importante, que é do meu colega de Escola Paulista de Medicina, professor Dr. Hélio Tedesco Silva. O Hélio Tedesco é professor afiliado de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina e também é líder do programa de pesquisa clínica do Hospital do Rim. A apresentação dele hoje, retratação de artigos científicos, é constrangedor para quem foi também realizada com sucesso no Instituto da Fundação Oswaldo Ramos, o Instituto do Rim, e por essa razão o acadêmico José Omar Medina Pestana, presidente da seção de medicina, fez essa indicação. O Medina tem a impressão que não vai estar presente fisicamente, porque esse horário é o horário também de reunião do governador Dória com a comissão de assessoria em relação ao Covid. Ele já se desculpou e o comentário após a apresentação vai ser do acadêmico Gerson Lima, seguido então de discussão com a bancada acadêmica. Hélio, é uma alegria, uma honra tê-lo aqui entre nós hoje. Eu queria então te passar a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. É uma honra aceitar o convite da Academia Nacional para apresentar um assunto que o Dr. Medina idealizou e que nós desenvolvemos o racional para essa investigação e para atualizar esse tema em função do que nós vimos no começo do ano em relação à pandemia.
Retratação de artigos científicos é um tema antigo, mas ele foi, de uma certa forma, revigorado no início desse ano por conta de 2 publicações. Hélio, desculpa te interromper. A tela que você está projetando é a tela das suas mensagens e tudo. Não é isso que você quer agora, é? Não. É o primeiro slide mesmo que eu você testou. Agora, vamos tentar de novo, por favor. Vamos tentar de novo, perdão. Agora sim, agora está perfeito. Obrigado. Desculpa, professor. Então, nós vamos discutir a retratação de artigos científicos e esse tema nos interessou porque no começo do ano, em maio, nós tivemos conhecimento e a comunidade científica teve conhecimento de 2 publicações que tiveram uma grande repercussão. A primeira delas está aqui, de doença cardiovascular, terapia de droga e mortalidade por Covid. Esse era um estudo que envolvia quase 9.000 pacientes em 169 hospitais da Ásia, Europa e América do Norte. E o interessante nesse estudo é que o período de inclusão dos pacientes foi de dezembro de 2019 a março de 2015. E a publicação apareceu, como vocês podem ver, já em maio de 2001, 1º de maio. Ou seja, quase um mês só após a finalização da obtenção dos dados. O mesmo autor publicou um outro trabalho com um número muito maior de pacientes, agora 96.000 pacientes, e dados coletados de 671 hospitais de 6 continentes. O período de inclusão desses pacientes foi de dezembro de 2019 até abril de 2020. E, novamente, com pouco mais de 30 dias depois da inclusão do último paciente nesse estudo, o artigo saiu publicado online numa outra revista, no Lancet. Então, 2 artigos com uma quantidade muito grande de informação de dados publicados pelo mesmo autor em 2 revistas de elevado impacto, em curto espaço de tempo. Isso levantou algumas preocupações da comunidade científica e uma carta aberta foi enviada ao autor e ao editor da revista Lancet, revelando preocupações com a análise estatística e a integridade dos dados apresentados. Foram identificadas pelo menos 10 deficiências metodológicas e estatísticas. E esse grupo de pesquisadores solicitou os dados brutos individuais, o qual o professor Mira, que era o principal investigador desse estudo, não tinha disponível, e infelizmente não podia compartilhar com esses pesquisadores. Havia uma empresa que por trás, que chamava SuseSphere, que controlava esses dados, e essa comunidade, esse grupo de investigadores pediu uma validação independente por um órgão da Organização Mundial da Saúde para realmente auditar essa informação. Queria o acesso aberto e queria que o Lancet também disponibilizasse abertamente os comentários dos revisores. Essa carta foi assinada por 58 médicos, pesquisadores médicos, estatísticos e especialistas em ética do mundo inteiro. E a declaração de retratação do autor foi que ele não tinha capacidade de prover os dados individuais dos pacientes nos 2 estudos, e dessa forma ele solicitou a retratação e a retirada dos 2 artigos das 2 grandes revistas, do New England e do Lancet. Mas até hoje não houve nenhum comunicado oficial desses 2 periódicos. Em termos de retratação, só para nós darmos uma ideia do volume de publicações, até junho, se nós fizéssemos uma pesquisa no PubMed, nós tínhamos mais de 25.000 artigos publicados. E já nesse tema, 20 retratações, 2 retratações temporárias e 2 expressões de preocupação que estavam sendo analisadas.
Então, um volume de publicações muito alto e já com processos de retratação em andamento. Mas o processo ou a retratação de artigos científicos não é uma novidade. E nesse artigo que nós podemos ver claramente, são retratações reportadas desde 1997, e elas vêm, na verdade, crescendo ano a ano. E elas até parecem que atingem um pico em 2015, mas isso não necessariamente é uma verdade, porque as publicações, às vezes, demoram muitos anos para serem identificados seus problemas metodológicos ou científicos, e demoram muitos anos também para serem retratadas. Nós podemos ver que por problemas mais simples, como a confiabilidade dos dados, erros e outros processos menores, todos eles em azul, mas nós podemos ver uma grande quantidade por fraude, por conduta não ética possível, ou até por má conduta ética na parte em laranja inferior desse gráfico. Então, é um problema crescente, é um problema difícil de lidar e que a maior parte das revistas tem estratégias diferentes de manuseio. Então, mais de 18 mil artigos e abstracts desde 1900 já foram retratados. E interessante é que um artigo de Benjamin Franklin foi retratado e foi publicado em 1756. Então, podemos ver que essa é uma situação que não é nova na comunidade científica. As maiores causas de retratação, em marrom mais escuro, é plágio, ou, eventualmente, a duplicação idêntica de textos de outros periódicos e outros artigos, fraudes em imagens e gráficos, e os periódicos têm recursos tecnológicos hoje em dia para identificar essas fraudes, e mesmo até revisões que não ocorreram, revisões falsas. Então, esses são os grandes motivos recentes, desde 1900 e a partir principalmente de 2010, que vem crescendo nos periódicos. E existem, esse site ele faz uma estatística, né, por país e por autor, dos recordistas em retratação. Então, países como Irã, Romênia, Singapura, Índia são os países que têm o maior número de retratações por cada 10 mil artigos publicados. E nós temos à sua direita uma lista dos principais investigadores que têm um número de artigos muito grande retratados na sua história científica. Por exemplo, o primeiro autor, um japonês, tem 169 artigos retratados. É claro que esse é um processo que não é simples de identificar somente estratificando pelo país ou pelo autor, uma vez que existem várias instituições de suporte por trás dessas investigações. Esse é um dado interessante porque ele é importante para a área particular que nós trabalhamos aqui no transplante. Essa foi uma revisão feita pelo British Medical Journal, de 445 estudos publicados em pacientes transplantados na China. Esses estudos foram revisados e, para que eles tivessem uma fonte de dados fidedigna, seriam necessários mais de 85 mil transplantes realizados no período, porque não se acredita que seja possível. E nesse periódico, ele recomenda que todos os jornais que publicaram artigos sobre transplante de órgãos realizados na China, que esses artigos fossem retratados. E que está a lista dos artigos mais retratados nos últimos anos. Nós podemos ver que são artigos relativamente recentes. E um fato importante, esse terceiro artigo é o artigo que trouxe bastante debate na comunidade científica, porque esse terceiro artigo em vermelho é o artigo onde se associava a vacina com autismo.
Esse artigo foi retratado em 2007, mas ele foi publicado, como vocês podem ver, em 1998. Então, demorou um número muito grande de anos para ele ser retratado. Mas o mais importante, talvez, é que o número de citações que esse artigo teve depois da retratação foi maior até do que o número de citações que ele teve antes da sua retratação. Ou seja, mesmo artigos retratados continuam sendo altamente citados nesses periódicos. A complexidade do processo de revisão é cada vez maior. Aqui tem um exemplo simplesmente didático. O editor-chefe de um periódico tem uma equipe, e essa equipe controla a forma do artigo, ou seja, as questões técnicas, e ela tem também uma equipe para identificar as formas mais comuns de fraude. Esses três elementos do processo de revisão de um artigo científico, todas as pessoas são remuneradas. A partir daí, nós temos editores de área, que também são remunerados, editores de sub-área, que podem ser remunerados, e, a partir daqui, nós temos editores associados e os revisores que não são remunerados no processo de revisão de um artigo científico. Por que isso é importante? Porque esse processo tem que, hoje em dia, levar não mais do que 4 semanas. Eu sou editor de uma das revistas de transplante, do Transplantation, e no intervalo aí de 5 anos eu já tive que revisar mais de 1.500 artigos. Então, isso dá mais ou menos um artigo por dia nos últimos 5 anos, num processo que vai aí de aceitação só de 15% dos artigos submetidos. Mas o mais difícil mesmo, o maior problema é o revisor. O revisor é a pessoa fundamental no processo de análise de um artigo submetido. Ele pode ser indicado ou, eventualmente, até contraindicado pelo autor. Ele sabe quem é o autor, mas o autor não sabe quem é o revisor. A não ser em algumas revistas, por exemplo, o British Medical Journal, ele declara quem foram os revisores dos artigos científicos. Mas o revisor é o especialista. E ele é avaliado pelo editor e comparado com seus colegas. Ou seja, existe um processo de divulgação das revisões realizadas durante o processo de aprovação de um artigo científico. Ele não é remunerado e, invariavelmente, diante das outras atividades que o revisor tem no dia a dia, ele tem o dilema de aceitar ou não realizar aquela revista. Nós temos uma deficiência cada vez maior de revisores, e a remuneração dos revisores poderia ser uma solução, mas isso é discutível. E nós não temos revisores capacitados em número suficiente nessas 3 principais áreas. Na área estatística, na área de omics, que inclui genômica, transcriptômica, metabolômica, e mais agora na área mais recente de inteligência artificial. Esse ciclo que nós podemos chamar de virtuoso ou vicioso, o pesquisador, através de um patrocinador ou de uma agência de fomento, ele realiza um estudo clínico com alguns auxílios de escritores e publica no periódico. E esse periódico é depositado numa biblioteca. Mas, invariavelmente, o pesquisador, para ter acesso ao periódico publicado, ao artigo publicado, ele tem que pagar o acesso nas bibliotecas. Os periódicos, antigamente, eram manipulados por sociedades sem fins lucrativos. Mas, como a demanda aumentou muito, principalmente depois de 1940, apareceram os editores comerciais. E aqui estão umas estatísticas financeiras dos principais editores comerciais. A Elsevier tem um lucro anual de 3,2 bilhões de dólares, é 19% do investimento. É o dobro, por exemplo, do lucro da Netflix. Tem mais de 3 mil periódicos, mais de 500 mil de artigos publicados e domina 18% das publicações na área científica.
A Spring Nature tem um lucro anual de 1,75 bilhões, a Wiley Blackwell 1,73 bilhões, e essas 4 editores dominam aí 53% de todos os artigos científicos publicados em ciências naturais e médicas. Ou seja, existe um grande domínio de um número muito pequeno de editores. E quem paga por tudo isso? São as bibliotecas universitárias. Elas não só financiam a pesquisa dos investigadores, mas acabam pagando pela divulgação. Nesse relatório, a Universidade da Califórnia paga 11 milhões de dólares por ano para Elsevier, para ter os seus volumes. Se nós, por exemplo, fizermos uma assinatura individual do New England, ela custa 69 dólares, mas a assinatura de uma biblioteca, 5 mil dólares. E nessas assinaturas existe o sistema do pacote fechado, mais ou menos como nós assinamos a NET. Nós assinamos 200 canais, mas você só assiste a meia dúzia. As empresas, os editores vendem para as bibliotecas não só um dos periódicos, mas um número fixo de periódicos condicionados a cada biblioteca. Por outro lado, é uma certificação de qualidade da pesquisa. Quando nós publicamos um artigo em uma revista de alto impacto, isso certifica que o contrato de pesquisa do investigador junto a essa universidade vai ser renovado. Tem a vantagem da citação e hoje cresce a possibilidade do acesso aberto, que tem que ser remunerado, e essa remuneração, esse pagamento aos editores varia entre 500 a 5 mil dólares. Então, o gasto com jornais pelas bibliotecas universitárias vem aumentando nos últimos anos. Aqui, a linha em azul mais claro é o índice de preços ao consumidor, que subiu 118%, mas os gastos com os jornais pelas bibliotecas universitárias subiu 521%. Ao fato que várias bibliotecas, existe um movimento internacional para lidar com esse gasto desproporcional com os editores privados. Um dos primeiros movimentos alternativos, além dos cancelamentos crescentes dessas bibliotecas com essas editoras, incluiu o uso dos periódicos abertos, os repositórios, os pré-prints. Muito do que tem se publicado sobre Covid tem aparecido como pré-print em diversas áreas. Uma delas é esse MED X-Ray IV. Só para vocês terem uma ideia, esse site do Science Hub é um site russo. É discutível se ele é legal ou ilegal, mas ele tem mais de 500 mil acessos diariamente e hospeda um número muito grande de trabalhos acadêmicos. E tem uma série de periódicos predatórios. Por exemplo, um investigador típico recebe em torno de 55 convites para publicar em um determinado periódico por semana. Aqui mostra claramente o incremento das publicações em pré-print, que não tem custo nenhum, em 2 tipos de situações. Hoje nós temos mais de 2.200 de biologia no pré-PubMed e mais de 25 mil no Science Framework. Ou seja, é uma estratégia, uma alternativa para a publicação rápida de dados científicos. Mas os editores também estão tomando a sua atitude para reter o cliente. Cada vez mais nesses grandes jornais, nesses grandes periódicos, nós temos revisões, diretrizes editoriais, perspectivas, pesquisas de tendência, recomendações de artigos que os cientistas deveriam ler, colaborações com base em interesses comuns, cada vez menos artigos originais. E isso é uma forma de controlar o denominador, que é a forma como você gera o seu índice de citação, rápida publicação online. Hoje em dia, um artigo sai online em menos de 4 semanas.
E principalmente não só artigos científicos. Existem várias outras formas de artigo que estão sendo divulgadas por editores de grandes revistas. Por exemplo, um comentário sobre a medicina através da literatura que foi publicado agora no Lancet de junho de 2020. Então, um periódico de interesse cada vez mais abrangente, não só artigos científicos, mas assuntos mais diversos para atrair a comunidade, para atrair o leitor e o assinante. É claro para nós investigadores que publicação é visibilidade, o fator de impacto interessa, o número de citações. Só a título de curiosidade, cada periódico tem até, é aceitável que a autocitação até em 20% em relação às referências bibliográficas, mais do que isso começa a ser suspeito. Nós perseguimos o índice H, que é um índice de qualidade da nossa pesquisa. Cada vez mais queremos que a nossa pesquisa seja rápida, então utilizamos o pré-print. E há um movimento também nesses periódicos de publicações de vídeos e até de abstracts visuais para atrair cada vez mais um número maior de leitores e assinantes. Então, todas essas mídias hoje divulgam artigos científicos ou comentam sobre artigos científicos. Esse é um exemplo típico, é uma publicação do Dr. José Osmar Medina Pestana, no New England, uma foto curiosa de um paciente assintomático que tinha 3 rins. E claramente nós podemos ver aqui que teve mais de 16 mil visualizações dessa página no New England. Tem as outras mídias. Nós podemos ver aqui os países que mais acessaram essa página, podemos ranqueá-los. E, além de tudo, podemos ver outras mídias que divulgaram essa informação. Nós recebemos aqui até mensagens por WhatsApp em relação a essa foto curiosa. E isso classifica em relação aos outros artigos, como essa foto ou esse artigo se compara com outros artigos publicados não só no mesmo periódico, no New England, mas outros periódicos também. Então, nesse círculo vicioso, o que a gente costuma dizer que o maior elefante da sala é o pesquisador. É como ele é recompensado pelo trabalho que ele realiza. Ele tem que realmente acabar pagando para realizar a sua pesquisa ou para usar o resultado da sua pesquisa. Por exemplo, para nós que somos avaliados pelo CAPES, a nota 7, que é a nota máxima, necessita que 80% dos docentes permanentes devem ter uma pontuação num quadriênio e devem ter pelo menos 2 artigos publicados de qualis A no período de quadriênio. Então, nós temos que perseguir um número mínimo de publicações e um número mínimo de publicações em artigos em periódicos de alto impacto. E há um grande obstáculo nesse caminho de uma mudança do comportamento da investigação e dos pesquisadores. Porque nós todos ainda estamos interessados e talvez até obcecados por publicar em artigos em periódicos de alto impacto. Como acomodar essa situação em relação à situação da investigação, não só no Brasil como no mundo, é um ponto de grande debate. Então, para finalizar, a retratação de artigo científico, ela é constrangedora? Eu acho que não tem dúvida, ela é constrangedora. E para quem? Para os autores, sem dúvida. Talvez aí em questão de citação e, eventualmente, até em busca de novas verbas para pesquisa, os autores envolvidos podem ser prejudicados. Não necessariamente as retratações mostram uma intenção clara de fraude dos autores, e nesses 2 artigos que foram retratados em relação ao Covid, não há nenhuma evidência
de intencional de fraude de dados. Talvez a questão principal foi uma análise não criteriosa. Os patrocinadores também são constrangidos de forma intencional ou não. E os periódicos também, o corpo editorial dos periódicos também sofrem algum grau de constrangimento, apesar de que a maior parte deles não se manifesta. Mas de todos esses problemas, talvez o mais importante é o possível dano à sociedade que informações não corretas ou eventualmente até errôneas são divulgadas por esses artigos nesses periódicos de grande impacto e eventualmente são utilizadas nos nossos pacientes, como nós pudemos avaliar durante o curso, a evolução e o ganho de conhecimento em relação ao diagnóstico e o tratamento dos pacientes com Covid-19. Eu agradeço novamente o convite da Academia Nacional de Medicina, o professor, por esse convite, e estou aberto a qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Hélio Tedesco. Excelente apresentação, que mostra a complexidade desse assunto. Você pode desativar a tua tela agora, quando for possível, e mostra a complexidade desse assunto. Realmente o mundo está evoluindo cada vez mais rápido, né? E os fatores científicos, comerciais, aumentam de importância, bem como a necessidade da gente redimensionar o tempo. E com alegria eu vejo o nosso confrade Jacó Klingemann aqui presente na telinha, sentindo tua falta, Jacó, ouvir tua voz, bom vê-lo aqui. Cada vez mais também o fator tempo, como você colocou muito bem, é crucial, a pressa e o fato que os revisores são muito honrados, acabam sobrecarregados, dentro dessa indústria toda, são aqueles que muito trabalham e nunca recebem, na verdade, além de frequentemente cultivarem inimigos atuais ou do futuro, pelo fato de terem reconhecido quem foi o revisor. É um assunto muito complexo e eu circulei entre alguns acadêmicos e colegas o que eu recebi recentemente numa da rede da Escola Paulista de Medicina, onde ensinavam como referir lives nos artigos científicos. Eu até brinquei, falei, daqui a pouco nós vamos ter lives com peer review, né? Se o indivíduo fala uma coisa e tem um peer review, para ver se o que ele falou é verdadeiro ou não. Isso só mostra que as comunicações estão rapidamente aumentando mais e mais de complexidade e velocidade e que a indústria editorial, como se colocou muito bem, não é mais um grupo de pessoas interessadas em fazer a medicina avançar, mas pelo contrário, lucro, 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 e é uma engrenagem que destrói às vezes merecidamente os de má fé, mas também com muita frequência os de boa fé, né? Eu queria abrir a palavra então à discussão entre os acadêmicos e aqueles interessados. Acadêmico Maurício Gomes, por favor. Maurício, você está sem som? Agora você tem som. Acadêmico. Senhores acadêmicos, eu agradeço ao nosso speaker aí, o Hélio. Maurício, teu som tá difícil de entender, tá fanhoso, tá metálico. Melhorou? Não, infelizmente não. Tenta falar mais devagar e mais alto, que às vezes melhora um pouco. Vamos ver. Presidente, eu gostei muito da palestra do nosso professor aí, Hélio. Não melhorou nada. Não se consegue, Maurício. Se você quiser, manda o som pelo celular enquanto para a Sandra e ela transmite se for o caso. Só para... Ok? Enquanto isso, vamos ver se alguém mais tem a palavra. Marcelo Barcinski, que amanhã é teu aniversário. Parabéns antecipado, Barcinski. Você está sem som, Barcinski. Muito obrigado. Estão me ouvindo agora? Sim, parabéns. Obrigado. Então, professor Hélio, parabéns aí pela sua apresentação. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, há uns 2 ou 3 anos atrás, o nosso programa Jovens Lideranças Médicas, na Academia Nacional de Medicina, fez um congresso, um simpósio,
sobre a irreprodutibilidade dos resultados de pesquisa, principalmente em ensaios clínicos, a partir de um trabalho que tinha saído, acho que em New England. E a situação piora quando teus colegas de especialidade tentam repetir o trabalho que você é publicado e não é necessariamente retratado. Quer dizer, a taxa de reprodução é menor do que 50%, né? O que é realmente um número impressionante, né? Agora, eu acho que isso é muito das ciências da vida, principalmente nas ciências da saúde, né? Isso acontece muito menos em outras áreas, na física ou na matemática, ou mesmo nas ciências sociais. Esse fenômeno não é tão marcante quanto na nossa área. E eu acredito, você mostrou isso de uma certa forma, mas eu queria chamar a atenção para o quanto a indústria das revistas médicas se tornou poderosa, né? Ela é enfim, uma atividade altamente lucrativa, né? Como você mostrou. E tanto é que as revistas estão progressivamente lançando sub-revistas, né? Mesmo o Lancet, já tem o Lancet Global Health, o Lancet Immunology, a New England, eu acho que já tem 2 ou 3, a Nature, que era a essência da qualidade da publicação, já tem várias, tem Nature Immunology, Nature Medicine, Nature... Então, isso se tornou um business, né? Se tornou um grande negócio. E aí, essas fraudes ou essas, enfim, essas pressões para publicação começam a acontecer na medida em que é uma indústria extremamente poderosa. O Gale, que esteve aqui na nossa academia, convidado do Daniel Tabaque, diz que a New England chegou a aceitar, agora, durante a Covid, um trabalho que tinha 4 pacientes, né? Eu até perguntei para ele como é que isso passou. Ele falou, bom, os editores eles olham muito mais a possível repercussão do trabalho do que a qualidade do trabalho. Então, é um sistema que está todo corrompido, né? É uma coisa muito triste de se falar, muito triste de se observar e muito triste de viver nesse tipo de ambiente, né? Gostaria de ouvir seus comentários sobre isso, por favor. Hélio, você está sem som. Você tem toda a razão. Essas revistas, esses periódicos de alto impacto, principalmente na área que nós trabalhamos, que é a área médica, estão muito, muito poderosos, né? E eles estão tentando realmente eliminar a competição pela criação desses jornais paralelos, onde eles dão acesso aberto aos artigos através das taxas que elas continuam cobrando dos pesquisadores. E, sem dúvida, eu acho que todos nós nos deparamos com artigos científicos publicados nessa revista que nós não entendemos bem o porquê que eles foram publicados face à qualidade da metodologia da ciência apresentada. Isso é um processo crescente, e eu até acrescentaria que eu acredito que existe a história do pesquisador também é um facilitador para publicações nas revistas de alto impacto. É extremamente difícil um pesquisador novo, apesar de ter até um trabalho científico muito bom e inovador, publicar nas revistas de alto impacto. Muito obrigado, Hélio. Antes de passar a palavra ao acadêmico José Galvão Alves, queria lembrar ao editor dos Anais da Academia Nacional de Medicina que não há nenhuma chance, pelo menos na atual gestão, dele ser remunerado como deve por ser editor da academia. Galvão, a palavra é sua. Não se anime com o que você ouviu. Está sem som, Galvão. Obrigado, senhor presidente. O Hélio, acho que saiu pelo menos da minha visão,
Mas tá lá. A apresentação feita, além de ter sido extremamente didática, ela é muito importante para chamar a atenção de uma não inversão de valores, que seria um atrevimento da minha parte, mas uma inversão de cuidados que nós devemos ter no comportamento humano, de uma maneira geral. Recentemente, eu fiz uma análise para a Faculdade de Medicina Sousa Marques de que qual é o maior valor da medicina. O maior valor da medicina é a vida, obviamente. Mas para muitos médicos em formação e para muitos que o estão formando, o maior valor é o poder econômico. E o poder econômico dominou a ciência indubitavelmente. Quando você paga artigos para serem publicados, quando artigos publicados, como recém falado agora pelo presidente, tinha quatro, pelo Marcelo, 4 casos, e eles são imediatamente publicados numa revista que nós tínhamos como um santuário, que era a New England. Em quem nós podemos acreditar? Em quem nós podemos acreditar? Paralelo a isso, nós valorizamos o professor de medicina pelos trabalhos publicados. Se ele é um professor de qualquer área, da clínica médica, da cirurgia, e ensina centenas de profissionais, se ele os educa além de ensinar, o valor é mínimo. Isso não faz currículo de ninguém. O currículo é feito pelos periódicos publicados, pelos periódicos de impacto, o que está certo também. Mas nós não podemos perder os valores naturais e humanos que deve conter cada profissional. Não se pode esquecer um professor que cuidadosamente nos ensinou a examinar um paciente, a nos ajudar a despir uma mulher a ser examinada, a comunicar uma doença grave. Quer dizer, nós não podemos perder a avaliação do profissional do todo, não apenas da ciência aplicada às publicações. Essa supervalorização das publicações, infelizmente prejudicou a ciência e abriu um caminho de riqueza. Porque a indústria farmacêutica, por que a medicina, Marcelo, é a mais procurada? Porque a medicina, só para se ter ideia, ela só perde para um poder, o bélico. A maior potência do mundo financeiro é o poder bélico. A segunda maior potência é a medicina. Você pega as 10 primeiras indústrias de automobilismo do mundo, não vale o que vale a Pfizer. Então, é óbvio que isso parece lógico. A Pfizer produz o melhor para o homem, mas não tem sido assim. Infelizmente, não tem sido assim. É o poder acima de tudo. Mas eu queria reverenciar a grande apresentação do Hélio. Certamente ele é um dedicado a isso como ninguém, e isso o qualifica cada vez mais. A escola é maravilhosa, a Medina é uma dessas grandes escolas, né? Vem pela mesma escola. Mas nós devemos voltar a valorizar o todo, o comportamento ético, o ensinamento básico, também as publicações. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão. Não sei se existe algum comentário mais. Acadêmico Maurício Yunes, por favor. Senhor presidente, caros confrades, é uma noite muito interessante. Eu queria parabenizar por toda a programação, especialmente pela apresentação do Hélio Tedesco, que honra lá toda a nefrologia lá da Escola Paulista, né, com essa apresentação brilhante. Eu queria trazer só uma lembrança. Em determinado momento, no final dos anos 90, que a gente estudava muito sódio de potássio ATPase, houve na Dinamarca um encontro para reverenciar o Prêmio Nobel de Química,
que era o Jansko, que em 1997 recebeu o Prêmio Nobel de Química. E ele, muito simpático, conversava conosco e tudo sobre a trajetória. O curioso é que ele recebeu o Prêmio Nobel de Química por um trabalho que ele fez em 1957. Então, a medicina levou 40 anos para oferecer para ele esse prêmio, que foi a importância do que foi a soda de potássio TPase para o progresso da ciência. E uma das coisas que ele falou assim, de maneira muito sincera e muito interessante foi o seguinte: ele saiu da Dinamarca, foi fazer a pós-graduação, o doutorado dele nos Estados Unidos, e onde lá ele teve a oportunidade lá de escrever esse fato. Ele falou, se fosse hoje eu estaria morto, porque eu era um pós-doutorado, ou melhor, eu era um doutorando, e levei 5 anos para publicar um artigo. Então, quer dizer, nas regras atuais, se você não move, se você não publica, você não tem nem o tempo nem a oportunidade de contribuir e de apreciar. Então, isso foi uma coisa muito interessante que levou 40 anos para o trabalho dele ser reconhecido. Aquilo é uma coisa marcante. Então, muitas vezes a gente não tem essa maturidade. E as regras atuais são muito rígidas, né? São muito rigorosas. O revisor ganha, sim. Ganha um diplominha, ganha um reconhecimentozinho, né, para revisar o artigo, né, que eles sempre mandam para a gente. Tá, não, você fez aquela revisão, muito obrigado, etc. E tal. Agora, o que está essa onda, ela está se tornando um pouco, acho eu, predatória, porque hoje em dia, com a informatização e com a base de dados imensa que tem se formado, a gente vê sair artigos todo dia. São artigos que, efetivamente, basicamente, você bota o computador para trabalhar, ele tira, faz uma análise estatística e o camarada manda. Então, não é nem tanto o número de casos, viu, Galvão? Eu concordo com você, mas, por exemplo, esse caso que o Medina publicou foi um caso. Né? Sim, no New England, que foi mostrado pelo Hélio. Então, na verdade, é você saber identificar um tema que é de interesse realmente comum para a coletividade. Então, nós estamos realmente passando essa dificuldade. E tem um outro problema para nós aqui no Brasil, que nos torna assim mais... Eu sempre brinco isso, às vezes, nas agências de fomento e tudo, sempre que posso, eu dou uma sugestão. Você tem que basear o índice de produtividade pela condição que o camarada teve para trabalhar. Então, quanto ele teve de budget e o que ele produziu. Na verdade, essa corrida se torna para nós aqui no Brasil um pouco difícil, porque as nossas condições de trabalho e de pesquisas elas não são das mesmas condições dos nossos colegas estrangeiros, o que nos deixa muitas vezes atrás. Para publicar um artigo numa boa revista, a gente tem que tirar o dinheiro, custa muito caro. Se você tiver a felicidade de publicar vários artigos em boas revistas durante um ano, você vai ter um problema orçamentário. Tá bem. Obrigado. Acadêmico Maurício Gomes, acho que já está com o som agora, e o acadêmico Sérgio Novi está inscrito também. Maurício, por favor. Senhor presidente, está claro agora? Agora você está com voz de cantor. Eu estava com um outro aparelho do lado, estava interferindo. Não sei se... Mas eu gostei muito da palestra do nosso amigo aí. E no seu último slide, você esqueceu uma pessoa. Esqueceu da gente, do leitor. Você tem que colocar lá. Porque um dos problemas da retratação é você estar citando um artigo que está retratado e você não sabe qual é. E é difícil você acompanhar. E, além do mais, nessa época da pandemia, as revistas estão aceitando, é o sonho do pesquisador. Eles aceitam no mesmo dia. Eu estou colecionando artigos aceitos no mesmo dia. Eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, e artigos sem revisão por pares. Não que a revisão por par seja uma beleza, porque a revisão por par serve só duas coisas. É excluir artigo muito ruim e melhorar artigo bom. O resto não dá certo. Se for de ética, nada disso o revisão por par consegue. Agora, você mencionou uma outra coisa que eu achei interessante. No artigo do autismo e da vacina do autismo, ele é citado tanto antes como depois. Mas isso é uma consequência natural. Você cita também o que é negativo. Então, não estou citando porque ele é positivo. Ele passa a ser citado entre os artigos que são retratados, que são colocados para fora. Mas
Algum tempo atrás, só mais uma última opinião. Há um tempo atrás, esse problema é de décadas, né? E das companhias, das editoras privadas dominarem o mercado. Aí apareceu a PLOS. A PLOS é Public Library Online. Tá? De modo que ela recebeu um grant de 10 milhões de dólares para lançar a revista que fosse de acesso aberto. Vocês viram que até o PLOS está cobrando atualmente. Obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Sérgio Novis, por favor. Senhor presidente, em primeiro lugar, felicitar o doutor Hélio Tedesco pela belíssima apresentação que chama a atenção de todos nós por um momento grave que está passando. Eu quero citar um caso específico. Todos aqui conheceram e conhecem, sobretudo os do Rio de Janeiro, o saudoso professor Mário Giorgio Marrano. O professor Marrano ensinou e formou milhares de estudantes de medicina ensinando como colher uma anamnese e como fazer o exame físico. Entre eles, eu próprio. O Departamento de Clínica Médica da UFRJ estabeleceu que a progressão de professor assistente a professor adjunto exigia algumas coisas, entre elas, ter escrito mais de 20 trabalhos científicos. O professor Marrano não tinha os 20. Então, ele foi negado a progressão. O professor Clementino Fraga Filho, em cujo serviço ele trabalhava, fez uma carta ao departamento indignando-se com o fato e dizendo: o que é mais importante, escrever um trabalho científico sobre 1, 2, 3 casos, sem nenhum tipo de revisão adequada dos editores, ou ensinar como praticar a medicina, como examinar um paciente a milhares de... Cada aluno desses é um trabalho científico de excelente repercussão. E, com isso, o departamento voltou atrás e deu a ele a progressão. Qualquer curso que nós queiramos fazer, seminário, tudo, procurando incluir os alunos, a pergunta que eles fazem ao se inscrever é: vai dar diploma ou certificado? Porque uma série de situações para o estudante de medicina, ele tem que apresentar um currículo onde deve haver vários certificados de assistência a cursos ou seminários. Então, na verdade, é uma tristeza que revistas como o New England, como o Lancet, por essas incongruências, comecem a perder um pouco do seu prestígio. Porque o New England, por exemplo, todos nós tínhamos ele na cabeceira, e o professor Diolindo Couto falava sobre o New England uma coisa maravilhosa. Ele dizia: o New England é indispensável, porque como ele sai frequentemente, aquilo vai se empilhando na nossa mesa, porque nós não temos tempo de ler. Mas quando você olha para aquela pilha, você percebe a grandeza da sua ignorância, porque você não sabe nada do que está escrito lá. Então, parabéns, Hélio. Continue fazendo essa função de fiscal a favor da medicina. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. Eu gostaria de fazer 2 comentários rápidos, Hélio, também elogiando. Primeiro, a gente não pode também deixar de comentar que para essas revistas, quanto mais coautores, melhor. Você tem 20 coautores no artigo, são 20 coautores divulgando o seu artigo e fazendo parte da máquina. E uma outra coisa é que, sinceramente, quando eu estava na NIH, eu participava de algumas reuniões, ouvia grandes comentários sobre a má qualidade de 80% da chamada pesquisa clínica realizada nos Estados Unidos com verbas do NIH. Quer dizer, a gente copia, e o acadêmico Camargo hoje colocou muito bem, o melhor e o pior da medicina. Muito do melhor da medicina está nos Estados Unidos, mas muito do pior da medicina também está lá. E nós chupamos e, sem censurar, tratamos de repetir aqui o que eles têm lá. Isso leva a uma mercantilização excessiva, a uma cultura monetária e também
uma deturpação da pesquisa, onde 90%, 80%, o pessoal chegava a números incríveis, porque a famosa pesquisa feita com verbas do NIH é droga, é porcaria, não cria conhecimento. E a divulgação do conhecimento seria muito mais barata por outra maneira do que escrevendo artigo científico. Eu tenho, olhando para trás, meus 50 anos de autor, eu tenho vergonha do número de artigos que eu tenho, que eu já escrevi na vida. Eu nem sabia, porque grande parte deles era antes dessa digitalização total. Outro dia eu entrei no Google, e estava lá vendo artigo, de repente eu fui até o final dos meus artigos, eu estava querendo procurar uns do passado, eu fiquei chocado com o número de artigos científicos que eu já publiquei na vida, provavelmente é muito mais que o razoável. Então, isso já vem há muito tempo, nos últimos 40 anos já era assim. Oswaldo Ramos, o fundador do Instituto do Rim, etc., ele já se diferenciava porque ele era um ótimo clínico, mas ele publicava. E ele ensinou toda a geração seguinte, eu sou parte também, além de ser um bom médico e um bom cirurgião, publique. E nós publicamos. E essa cultura, né, foi cada vez mais assim. Agora, foi colocado muito bem esse negócio de relatório da CAPES, dupla vergonha. Primeiro que é uma vergonha. Segundo, nós, da comunidade científica, é que influenciamos a CAPES ser dessa maneira, né? A CAPES, no relatório de pós-graduação, agora quer que coloque... Ainda bem que acabaram as viagens. Você participava de um congresso internacional, um pesquisador, um do CNPq, vai colocar que ele foi secretário de uma mesa que apresentou um tema livre num congresso. Quer dizer, a cultura médica é ruim também por culpa dos médicos e culpa dos pesquisadores, né? Eu fui da CAPES, tenho grandes amigos na CAPES, todos os conselhos da CAPES, mas a CAPES tem também um papel importante e a CAPES representa a comunidade científica. O Francisco Sampaio, também não sei se ainda está aqui, cada um de nós foi muito envolvido na CAPES e a gente precisa manter o olho no que a gente faz de errado também. Não sei se você gostaria de responder alguns comentários agora, Hélio. Eu concordo com todos os comentários que os colegas pontuaram, né? E é claro que eu não conseguiria realmente fazer uma apresentação que contemplasse todos os ângulos que foram discutidos aqui. E são experiências muito ricas que todos nós já tivemos e estamos tendo, e é um processo ainda em evolução. Mas eu fico muito contente, eu vou adicionar todas as sugestões que eu tive hoje aqui na apresentação, e se eu tiver a oportunidade de apresentar outra vez essa discussão, com certeza ela será muito mais rica com os comentários que eu tive hoje aqui pelos membros da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio, mas a tua apresentação foi excelente. Claro que um outro comentário sempre pode ser anexado, mas de qualquer maneira, foi uma apresentação excelente. Eu tenho certeza que calou fundo em nós todos e, como tem sido falado aqui, a Academia Nacional de Medicina é isso mesmo, um fórum para pensar, para discutir, e cada vez mais nós temos que ter mais gente aproveitando desse ambiente. Eu acho que já estamos na hora já de encerrar. Não sei se existe algum outro comentário, algum convidado que queira fazer uso da palavra. Por favor, se manifestem. A desvantagem dessa questão do Zoom aqui, a sensação que eu tenho é que o pessoal liga o Zoom como estando presente e desliga no dia seguinte. Então, fica um montão de nome lá. Isso vale também para aluno, né? Vale para aluno, para pós-graduando. O cara liga o Zoom às 8 da manhã e a empregada desliga às 9 da noite, ele assistiu todos os Zooms possíveis, daqui a pouco ele vai botar no currículo. Por isso é que... Aí tem outra coisa. De qualquer maneira, quem está vivo, o Galvão eu sei que está vivo porque ele está dando risada, o Sérgio Noviço também. Daqui a pouco eles vão inventar um Zoom que o cara fica fazendo assim para dar a impressão que está presente. Não, eu queria agradecer a presença de todos e convidá-los para a próxima sessão da Academia Nacional de Medicina, quinta-feira, às 18 horas. Para encerrar, hoje no UOL saiu uma notícia que trabalho da USP, eu procurei agora, não achei mais, também a vida média da informação científica é cada vez mais curta, né? O trabalho da USP, a gente tem que responder do jeito que recebeu. O trabalho da USP, não sei além disso, mostrou que aumentou muito
a quantidade de fake news e fake pages falando mal das vacinas. Então, a discussão sobre as vacinas e a análise de artigos científicos que devem já estar sendo encaminhados para algumas revistas sobre as muitas marcas de companhias querendo lugar no mercado vai ser muito importante. Quer dizer, a discussão da informação científica relacionada à vacina é muito grande e nós vamos ter, então, no dia 17 de setembro, o acadêmico Jorge Calil, da Academia Brasileira de Ciências, que está organizando isso comigo, está montando juntamente com outras pessoas, o Paulo Buas, um número grande de acadêmicos ajudando, um mega seminário onde vai discutir também essa questão do impacto das vacinas nas revistas científicas e o papel das revistas científicas na divulgação dessas informações. Porque, claro, ninguém quer apoiar a vacina russa que está sendo liberada sem haver nenhum trabalho científico. Nós estamos cansados de saber produtos que o FDA aprova para uso nos Estados Unidos e nós importamos, onde também não havia artigo científico, né? Os dossiês, os relatórios de companhias privadas ao FDA, com frequência, não contêm artigos científicos nem peer review. E o FDA os aceita e libera. Então, isso tudo também precisa ser muito bem avaliado. As agências reguladoras têm ou não têm um papel importante em avaliar processos com ou sem artigos científicos. Esse é outro fator que eu acho que também precisa ser comentado entre nós. Eu não sei se o Walterzinho tem um comentário que apareceu aqui. Apareceu o nome do Walterzinho aqui no chat. Walterzinho presente. Eu sabia só isso. Que você estava presente. Você pensou que você tinha ido embora, mas não fui, não. Não. Agora o Zoom tem um sistema que faz uma voz que não significa que está presente, viu? Walter, você é um bom exemplo. Você não faria bobagem nem querendo. Muito obrigado a todos. Então, vamos encerrar mais essa sessão, agradecendo muito ao Hélio Tedesco, a todos que falaram aqui nessa tarde, a todos os acadêmicos, o Galvão fazendo o sinalzinho de positivo, acho que representa também nós todos. Muito obrigado, Hélio. Diga ao Medina que você é muito melhor que ele, que nós não sentimos a ausência dele. Pode deixar, eu transmito o recado. E que ele está com o Dória numa posição que nós não necessariamente temos que ter inveja. Exatamente. Tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.